easy to play with the intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to go. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje pra gente falar desse primeiro final de semana aí de muitas emoções aí na NFL, Wild Card Round. Aqui comigo o Vitor dos Santos. Tudo bem, Vitor? E aí, Gabriel, tudo bom? Tranquilo também. O Vitor vai falar comigo aqui dos jogos de domingo e na segunda etapa vamos fazer uma substituição. Vai entrar o Frederico Maritan. Bem, acho que não adianta a gente fazer muita introdução porque é impressionante como esse Wild Card Weekend todo ano reserva muitas emoções, né, Vitor? Sim, jogos acirrados, divertidos e sempre a gente imagina que os jogos têm alguns, mesmo os jogos que a gente acha que tem um favorito claro, os jogos são acirrados e sempre é interessante ver. É verdade, não vamos enrolar muito não, vamos começar logo pelo primeiro jogo do domingo, a vitória do Seattle Seahawks contra o Minnesota Vikings 10-9, Dá pra chamar de zebra, Vitor? Zebra acho que não, né? Porque o Seattle era favorito, né? Mas acho que muita gente não esperava um jogo tão apertado, né? E a gente sabia que o frio poderia equilibrar um pouco as coisas, mas a gente viu os dois ataques sofrendo. O Minnesota Vikings até conseguia mover a bola, mas não conseguia marcar o touchdown. Eles conseguiram gastar bastante tempo do relógio, mas não conseguiram fazer o touchdown, né? Isso que conta. E o Seattle, a gente viu de novo a defesa sofrendo, às vezes, nos momentos mais importantes. Eles conseguiram se safar, né? Vamos ver se no próximo round eles melhoram um pouco. Não tem outra forma de dizer senão atribuir essa vitória aí do Seattle Seahawks à sorte, né? Porque a gente tava assistindo aqui o jogo junto, né, Vitor? Na hora do field goal, eu até falei, um tempo frio normalmente é mais difícil pro kicker. Mas aí que eu me toquei que era o field goal bem próximo, se eu não me engano, era de 27 jardas, mais curto que um extra point atualmente, e não teve jeito, o Blair Walsh errou bastante. A gente também lembrou daquela final de conferência de 1999, que o Minnesota Vikings perdeu por causa do kicker, né, que era Anderson o sobrenome dele, eu não lembro o primeiro nome, mas era um kicker que não errou em nenhum momento, nenhum field goal na temporada, e errou o decisivo da final da NFC. E fica esse gosto ruim aí pra torcida do Minnesota Vikings. A gente passando aqui pelos números rapidamente. O Teddy Bridgewater teve 17 de 24 passes acertados para 146 jardas. O Adrian Peterson, mais uma partida decepcionante, 23 carregadas, mas para apenas 45 jardas. E o fumble-chave ali pro Seattle Seahawks. E dos recebedores, o Stefon Diggs teve 26 jardas, foi o mais acionado. E o Kyle Rudolph, que teve uma recepção-chave de 24 jardas ali, que ia dar a chance do Minnesota Vikings chutar o field goal, mas infelizmente aí para a torcida dos Vikings e felizmente para a torcida do Seahawks acabou errando. Do lado do Seahawks, Russell Wilson teve 13 de 26 passes, 142 jardas, um touchdown, uma interceptação. Não teve um primeiro tempo muito bom, os números dele não são bons, mas o segundo tempo ele foi bastante importante ali nos momentos mais decisivos. Teve uma interceptação ali, mas também eu acho que principalmente no último quarto ele teve uma boa atuação. Christian Michael, 21 carregadas de 70 jardas. Não é a média mais atrativa aí da história do futebol americano, mas acho que no jogo, com as condições climáticas que a gente viu, acho que até foi um bom trabalho do Christian Michael. E o Doug Baldwin aí teve 5 recepções, 42 jardas, um touchdown muito importante e uma recepção inacreditável, ao melhor estilo Odell Beckham, fez uma grande recepção. Mas agora voltando a falar do jogo, o frio pesou bastante para as duas equipes. Eu acho que parecia que todos os jogadores em campo, principalmente no primeiro tempo, estavam uma marcha mais lenta do que a gente costuma ver na NFL. E a gente sabe que no frio a bola fica mais dura, fica mais difícil fazer recepção, fica mais difícil aí correr com aquela velocidade máxima. Mas a defesa do Seahawks, eu acho que a gente tem que destacar, apesar de na última campanha, como o Vitor falou, eles deixaram o Minnesota Vikings subir lá e chegar em posição de chutar o field goal. Mas o trabalho que eles fizeram novamente, mais uma vez contra o Adrian Peterson, é de se destacar, né, Vitor? Eles conseguiram anular o Adrian Peterson. Grande partida do Michael Bennett, ele que talvez em números não... Acho que os números não refletem tanto a importância dele no jogo, mas ele em todo o snap conseguia colocar pressão no Teddy Bridgewater. E você falou do frio, né, que afetou os dois times. Você esqueceu também de falar dos special teams, né, que duas vezes o long snapper do Seattle Seahawks falhou no snap, lançando a bola muito baixo. Uma delas até
o punter John Ryan do Seahawks acabou se afobando ali, tentou improvisar, tentou fazer uma corrida, mas não conseguiu. E eu não sei qual é a sua sensação, Gabriel, mas o que você acha do Seattle seguindo adiante dos playoffs? A gente pode olhar isso de duas formas, né? Uma que o Seattle Seahawks escapou por muito pouco e a tendência, quer dizer, a tendência não, o Seattle Seahawks é a seed número 6. Sim. E então vai enfrentar o Carolina Panthers e a gente sabe que você não consegue escapar assim do Carolina Panthers, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que o torcedor do Seahawks pode se agarrar na mística e dizer que foi sorte de campeão, né? Porque esse é o tipo de coisa aí que às vezes os deuses do futebol americano ajudam aí o time que tem condições aí de seguir é sorte, né? Não tem muito o que dizer, né? Eu acho que a gente vai fazer nossas análises aqui, falar bastante do jogo, vai falar também ao longo da semana. Mas no fundo do poço ali, no fundo da questão o Seattle Seahawks teve sorte. E conseguiu também tirar vantagem das oportunidades, né? No segundo tempo, assim que o Adrian Peterson sofreu o fumble, o Seattle foi lá e marchou pro touchdown. E, enfim, aproveitou a oportunidade que teve e apareceu num momento importante. Acho que o Minnesota Vikings controlou a maior parte do relógio durante o jogo inteiro. O ataque, que não estava sendo uma maravilha, mas estava conseguindo se manter em campo. Mas é aquela coisa, né? No fim das contas, não sei se nem se dá para dizer que a camisa pesou, mas a experiência desse time vencedor acabou pesando. E falando do Minnesota Vikings, eu realmente concordo com o Victor. Eu acho que eles tiveram um grande mérito, que foi controlar bastante o relógio, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo caiu um pouco esse controle deles. E eu acho que se o Minnesota Vikings tivesse saído com a vitória, seria justamente por causa disso, porque hoje em dia a gente, por muitos anos, o pessoal falando que o Seattle Seahawks era só defesa, tentando tirar um pouco aí do mérito do Russell Wilson desse ataque. Mas o grande destaque desse time esse ano foi o ataque. O Russell Wilson teve um ano incrível, uma segunda metade de temporada de MVP. E acho que também méritos para a defesa dos Vikings, né, que conseguiu segurar bastante também. Eu acho que o time do Minnesota Vikings é muito bom, mas ele precisa ainda daquele algo a mais. E aquele algo a mais tem que sair do Teddy Bridgewater, porque novamente ele teve uma partida aí que ele acertou 17 passes, mas só para 146 jardas, menos de 10 jardas aí por passe completo. Acho que agora acabou a temporada dele e a gente pode falar realmente que foi uma decepção essa temporada do Teddy Bridgewater. Eu acho que o Minnesota Vikings estava no momento bom, o Adrian Peterson aí voltou, parece que era o mesmo, não perdeu nada em relação aí antes do ano que ele... Inclusive eu acho que ele teve um ano melhor que o de 2013, que foi logo após o ano dele de MVP, mas o Teddy Bridgewater, que era para levar esse ataque para outro patamar, não levou. A defesa jogou muito bem, ainda mais o Harrison Smith teve uma boa partida, o Sharif Floyd teve uma boa partida, teve um momento ali que ele estava o tempo todo no backfield, mas eu acho que, eu não sei a opinião do Vitor, mas eu acho que a grande decepção do Minnesota Vikings esse ano é o Teddy Bridgewater. A gente vê quarterbacks se arriscando, né, em momentos decisivos, ele não fez isso hoje, não conseguiu sucesso nas vezes que tentou arriscar um passe longo. E outra coisa também que eu lembrei agora do Vikings, eles também perderam algumas chances na defesa, né? Claro que eles tiveram aquela jogada absurda do Russell Wilson, que ele acabou... Teve um snap errado lá do center e a jogada parecia já estar terminada, ele conseguiu um passe completado com... Jermaine Kearse. Com Tyler Lockett. Tyler Lockett, é verdade. E eles também falharam uma interceptação, que o safety, o Senderro, a bola estava na mão dele e não conseguiu fazer a interceptação. Eles são... a gente sabe que o esporte é cruel, né? Então, não importa a atuação que o Minnesota Vikings, acho que no geral foi muito boa, mas a gente sabe que tem que sempre aproveitar as oportunidades. E olhando adiante, a gente sabe que o Cam Newton, por mais que você fale que o ataque não tenha tantas peças, mas ele não pensa em 2 vezes em arriscar com o Ted Ginn Jr., com o Devin Funchess, então vamos ver se o Seattle vai se acertar. E eu acho que, só projetando um pouquinho, claro que a gente vai falar mais pra frente sobre os jogos aí da semifinal de conferência, né, o Divisional Round, mas algo que me chamou a atenção, o Ken Chancellor teve o fumble que ele forçou pra cima do Adrian Peterson, mas principalmente naquele último drive ele se mostrou muito vulnerável na cobertura ali do passe, e a gente sabe que se tem uma coisa que o Seattle Seahawks já teve problema, foi marcando o Greg Olsen, teve aquela jogada lá no final da partida
porque todo mundo acho que a secundária ali, cada um tava falando um idioma diferente. E acho que o Ken Chancellor não pode ter esse tipo de falhas contra o Carolina Panthers. Claro que cada jogo é um jogo, cada jogo tem sua história, é difícil você comparar, dizer que se o Seattle Seahawks só marcou 10 pontos nesse jogo, não quer dizer que ele vai marcar só 10 pontos contra o Carolina Panthers. Mas do outro lado vai ter o Cam Newton aí jogando aí o melhor futebol americano da carreira, com certeza MVP. E não vai ter o Teddy Bridgewater do outro lado, né? Vai ter um quarterback que arrisca, que vai testar essa secundária aí, os passes fundos, né? Que no passado, acho que uma das formas de você atacar a Legion of Boom era justamente com passes longos, e o Cam Newton, apesar dele não ter as melhores armas, mas tem o Ted Ginn que consegue o pessoal ultrapassar a secundária e ir atrás de passes fundos. Tem o Funches, tem o Greg Olsen também, que não é um cara que é o deep threat, né, ameaça profunda, mas ele trabalha muito bem no meio de campo. Então acho que o primeiro olhar que eu vejo assim, eu não acho que seja um bom encaixe para o Seattle Seahawks nesse jogo. De repente tem o Marshawn Lynch de volta, mas o Christine Michael não foi o problema nessa vitória aí. Mas eu acho que a defesa termina muito bem o Seahawks, termina com moral desse jogo. Mas eu acho que o ataque precisa voltar a encaixar, né, Vitor? Vamos ver se eles vão conseguir tirar proveito de uma secundária. Assim, o time do Panthers é muito bom, mas acho que talvez nesse momento a secundária talvez seja o calcanhar de Aquiles dessa defesa. Eles que vêm convivendo com lesões, vamos ver se o Seattle na semana seguinte eles conseguem tirar proveito dessa área do campo. O Doug Baldwin hoje fez 5 recepções, foi o wide receiver mais ativado no jogo. Talvez a gente veja o Jermaine Kearse sendo mais ativado semana que vem, o Tyler Lockett aparecendo mais, ele que só fez uma recepção hoje naquela jogada totalmente quebrada que nem era para ele fazer a recepção. Então vai ser um grande duelo, eu já tô até ansioso, né? Bem, vamos passar agora para o outro jogo do domingo, o Green Bay Packers. Parece que voltou a ser o Green Bay Packers que a gente conhece, não esse Green Bay Packers aí da segunda metade da temporada que jogou tão mal. O Aaron Rodgers teve uma grande atuação ali, ele teve 21 de 36 passes, que não é nada demais, 210 jardas e 2 touchdowns. Não são números espetaculares, mas em campo o Aaron Rodgers teve o segundo tempo aí, acho que pelo menos umas 8 semanas que a gente não vê o Aaron Rodgers jogando tão bem, né, Vitor? Fazia bastante tempo que a gente não vê esse ataque do Packers ganhar algum tipo de ritmo durante as partidas. E foi isso que eles conseguiram nesse jogo de playoffs contra o Redskins. Mas começou mal, né? A gente vai falar mais do jogo. Começou mal, já sofrendo um safety. E o Redskins não aproveitou as oportunidades que teve. É verdade, a gente... Como começar a falar, né? Acho que tem que falar do Deshaun Jackson. Deshaun Jackson, pra quem não lembra, quem não acompanhava a NFL na época, no ano de rookie dele, ele ia conseguir um touchdown muito longo, mas ele deixou a bola cair na linha de uma jarda, assim, de propósito, achou que já estava na endzone. E claro que dessa vez não foi a mesma coisa, né? Mas eu acho que ele poderia ter se esforçado mais para passar a bola ali pelo pylon, né? Pelo pilarzinho ali, mas acabou não conseguindo touchdown. Aí na linha de uma jarda os Redskins não conseguiram touchdown, conseguiram só o field goal. E naquele momento podia estar 9-0 o jogo. A gente sabe que uma distância dessa, com o Green Bay Packers jogando mal, da forma que estava no primeiro tempo, faria uma diferença grande, mas o Green Bay Packers no segundo período ali já conseguiu marcar 17 pontos. Até eu vi um jornalista comparando no Twitter, nos quatro primeiros drives do Green Bay Packers, os Packers cederam 2 pontos para o Redskins, que teve o safety, e nos outros 4 drives seguintes foram 24 pontos. Acho que, não sei se de repente o Aaron Rodgers é o principal responsável por essa mudança. Claro que o Green Bay Packers passou alguns momentos ali jogando com no huddle, que eu acho que ganhou um pouco mais de ritmo, mas eu gostei de ver o Randall Cobb indo pro backfield e tendo carregadas. Ele teve 5 carregadas, se eu não me engano, para 45 jardas, e acho que isso serviu um pouco para o Randall Cobb ganhar um pouco de ritmo. E nisso o jogo corrido como um todo funcionou. O James Starks e o Eddie Lacy somaram para 107 jardas e 2 touchdowns. E acho que foi justamente esse jogo corrido aí funcionando que tirou um pouco da pressão do Aaron Rodgers, né? Porque acho que os problemas com os wide receivers continuaram a mesma coisa. Não, a gente viu o James Jones sendo uma jogada longa de 34 jardas
Mas eu acho que o mais importante é que o Packers ganhou a batalha na linha de scrimmage, né? Tanto a linha ofensiva, começou mal a partida na parte de proteção do Aaron Rodgers. Se acertou depois do safety e conseguiu dominar a linha defensiva do Redskins, né? E isso facilitou bastante o jogo corrido. O James Starks, principalmente no segundo tempo, né? Tanto o Starks quanto o Adley correram muito bem com a bola. Foram duas jogadas, aliás, dois drives, duas campanhas que o time baseou bastante, focou bastante no jogo corrido. E isso foi fundamental para o Packers, né? nessa pós-temporada. A gente viu até uma estatística que o Green Bay Packers conseguiu marcar pontos em 5 campanhas consecutivas, algo que o time não fez durante a temporada regular. Mas a gente tem que falar um pouquinho também do Washington Redskins, né? Porque o primeiro tempo não foi tão bom, mas conseguiu ali, o primeiro quarto, desculpa, começou a sair na frente, ali desperdiçou muitas oportunidades, como a gente falou. O jogo corrido, mais uma vez, o Alfred Morris até teve um bom número de jardas, 50 jardas em 11 carregadas, mas assim como toda a temporada não funcionou muito bem. O Jordan Reed até também teve bons números, mas foram 13 alvos, ele conseguiu 8 recepções, é um número apenas ok. E acho que vai ficar aí de lição pro Washington Redskins é que você tem que aproveitar as oportunidades, não, ainda mais num jogo tão importante, porque você deixar de marcar um touchdown da forma como foi, errou o extra point, e a gente sabe que, eu acho que a partir do momento que o Green Bay Packers passou na frente, a gente viu o Kirk Cousins mais agitado no pocket, não tão confortável. Ele, por mais que ele tenha, a segunda metade dele do ano foi ótima, ele não é um quarterback jovem, é um quarterback que tem muito a aprender aí. Eu acho que o Kirk Cousins ainda deixa muito a desejar, e não sei se é algo que ele vai conseguir melhorar ao longo da carreira para tornar algo que não prejudique a carreira dele. Eu acho que a parte mental dele ainda deixa a desejar, ele ainda comete alguns erros mentais, e eu acho que quando o time dele tá atrás, eu acho que ele fica muito afobado, ele não fica confortável, ele não tem a confiança ainda pra conseguir, mesmo com esses problemas, conseguir levar o time virado. Eu acho que ele já até conseguiu algumas viradas aí durante a temporada, mas eu acho que, ainda mais num jogo tão importante como esse, eu acho que faltou essa parte mental pro Kirk Cousins. Como você falou, o Redskins logo de início deixou de marcar pontos. E, como você falou, uma vez atrás do placar, a gente viu o Kirk Cousins errando passes longos, errando na precisão dos passes. Então, foi um pouco desapontante, né? Acho que o fato do jogo estar bem equilibrado no intervalo, o jogo indo para o intervalo e o Redskins tendo uma diferença de apenas um ponto, né? Isso já foi algo meio decepcionante, porque a impressão que deu que o Redskins dominava no início da partida. Então, tem muita coisa a melhorar ainda. Mas, como você falou, é a primeira partida de pós-temporada do Cousins, então vamos ver se... Provavelmente ele vai continuar no Redskins, então vamos ver se ele melhora no futuro. A defesa também do Washington Redskins também foi, acho que, é uma defesa que não tem muitas peças, né? Você tem o Preston Smith, tem o Ryan Kerrigan, mas tem algumas peças, uns veteranos, Terrence Knighton, que claramente, quando o Green Bay Packers conseguiu forçar o jogo corrido, quando o Green Bay Packers conseguiu correr bem com a bola, a gente viu essa defesa cansando, né? E foi como o Vitor falou, os Packers venceram a batalha nas trincheiras, e a gente viu aí muitas vezes a defesa dos Redskins com a mão no joelho, cansado, respirando profundamente. Realmente foi, acho que a batalha nas trincheiras também pesou bastante pro lado dos Redskins. Eu acho que foi um cansaço ali que eles não têm tantas peças para trocar durante o jogo, e com o jogo corrido do Green Bay Packers funcionando tão bem, acho que isso pesou bastante. Agora, projetando um pouquinho aí o Green Bay Packers um pouco mais para frente, vai enfrentar o Arizona Cardinals, e a gente não precisa nem lembrar a destruição que foi do Arizona Cardinals para cima do Green Bay Packers na última vez que eles se enfrentaram. É até legal que pode ser uma revanche, né, pro Arizona Cardinals. Teve aquele jogo quer dizer, revanche pro Green Bay Packers, né, porque o Arizona Cardinals no último ano do Kurt Warner ganhou com uma chamada duvidosa ali de face mask na prorrogação, mas acho que o Green Bay Packers vai poder de repente se vingar. Claro que
difícil dizer que se vingar anos depois, mas acho que o Green Bay Packers deu um salto importante, acho que tanto mais para confiança, né? O time voltar a jogar bem, e acho que esse jogo vai ser totalmente diferente contra o Arizona Cardinals. Acho que de importante foi a linha ofensiva que conseguiu proteger o Aaron Rodgers boa parte desse jogo, mas a gente sabe que a defesa do Cardinals nem se compara com essa defesa do Redskins. Ela vai ser muito mais agressiva, é uma das defesas que mais faz blitz na NFL, vai vir com tudo, mas até o ataque que a gente vem reclamando, acho que também não é só o jogo corrido que melhorou, né? A gente viu até o James Jones que ainda não conseguiu aquela separação do cornerback, mas ainda assim ele participou bem do jogo. O Devante Adams, a gente está na dúvida, né? Porque ele saiu lesionado da partida, mas ele também fez alguns catches importantes, então a gente sabe que o Rodgers, ele já vinha falando isso antes dos playoffs, né? Que quando valesse, ele acreditava que esse time ia aparecer, e apareceu agora. Eles conseguiram a vitória e vamos ver contra o Cardinals a semana seguinte. É verdade, eu acho que o Green Bay Packers, acho que o Aaron Rodgers em si voltou a jogar bem, né? Porque até eu recebi algumas críticas aí na página quando eu falei que ele é um dos culpados, sim, e ele vinha jogando mal mesmo, não tinha muito como disfarçar. E eu acho que ele acertou alguns passes nesse jogo que ele não vinha acertando, né? Várias vezes aí o James Jones não estava desmarcado e ele conseguiu acertar o passe. E o próprio Randall Cobb e o Devante Adams também tiveram partidas melhores do que vinham tendo. Mas é isso, né? O Green Bay Packers venceu o jogo 35-18 e agora vai enfrentar o Arizona Cardinals. E também agora é hora de substituição no podcast NFL hoje. Vitor, obrigado pela presença e começamos bem os playoffs, né? Pô, ótimas partidas e a tendência agora é melhorar. Então, só esperar para ver agora. Bem, valeu, Vitor, pela análise aí dos jogos de domingo. Agora vamos passar para os jogos de sábado. E chega agora aqui, sai Vitor dos Santos, entra Frederico Maritan. Tudo bem, Fred? Tudo ótimo, Gabriel. Que final de semana já começamos, né? Que jogão que a gente teve. 2 excelentes jogos e vamos que tem muita coisa pra gente falar. Eu vi muita gente reclamando do Houston Texans e Kansas City Chiefs, mas eu achei que o jogo foi bem divertido ali, com vários turnovers, principalmente no primeiro tempo. E o jogo do Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers nem se fala, né? Foi um dos jogos históricos. É impressionante como essa temporada tiveram jogos que a gente vai lembrar por muito tempo. Então vamos começar logo por esse jogão. Pittsburgh Steelers venceu o Cincinnati Bengals por 18-16. É incrível como o Cincinnati Bengals tem dificuldade nos playoffs. É a 5ª derrota seguida no Wild Card, né? Na primeira rodada dos playoffs. 5 derrotas desde que o Andy Dalton foi draftado. Dessa vez ele não jogou, obviamente, foi o AJ McCarron. Mas esse jogo foi com um requinte de crueldade, né? Porque se foi em algumas derrotas nesse período, foram jogos que os Bengals foram mal o jogo inteiro e nunca tiveram muita chance, os Bengals chegaram a virar o jogo, mas deixaram o Pittsburgh Steelers virar novamente. Antes de eu passar a bola para o Fred, o Greg Rosenthal, que é o editor, né, do site do NFL.com, né, do Around the NFL, ele fez uma lista de 6 coisas que precisaram acontecer para o Pittsburgh Steelers conseguir vencer esse jogo, para você ter uma noção. Primeiro, o Jeremy Hill sofreu um fumble que foi recuperado pelos Steelers. Se o Jeremy Hill não sofre aquele fumble, consegue 1 ou 2 first downs, o jogo tinha acabado, o Steelers não teria chance. Ele sofreu o fumble, deu mais uma chance para os Steelers. Aí o Big Ben voltou pro jogo com uma lesão no ombro, né? Que foi, assim, inacreditável, porque ele estava claramente no sacrifício. E a defesa dos Broncos, ao invés de pressioná-lo, todo mundo saindo, só 3 caras pressionando, dando bastante tempo para ele completar passes curtos ali. Dá tempo da defesa ir muito pro fundo. E ele completou passes curtos que conseguiu mover a bola para chutar o field goal. Acho que foi uma falha da defesa dos Steelers, dos Bengals, ainda mais com o Big Ben aí claramente lesionado, né? E teve também naquela 4ª descida para 3, na linha de 41 jardas dos Steelers, que o passe foi incompleto, mas o Antonio Brown levou um hit lá na verdade foi mais para frente, né? Foi
Foi uma terceira descida aqui, deixa eu ver. Isso, terceira descida. Muita coisa aconteceu nesse fim de semana, gente. Dá um desconto pra minha mente. Que o Vontaze Burfict fez aquela falta lá por unnecessary roughness. Depois teve aquela discussão lá com o treinador dos Steelers. Enfim, tudo isso aconteceu. E se nada disso tivesse acontecido, se uma dessas coisas não tivesse acontecido, os Steelers teriam perdido, né? Impressionante como o Bengals tem esse karma no wildcard, né, Fred? Então, eu fico assustado com esse karma, como você falou, dos Bengals, né? Mais uma derrota doída para um rival de divisão que vem uma campanha muito pior essa temporada, mas com desculpas, né? Porque o Andy Dalton estava fazendo um ano muito bem, estava jogando demais mesmo, mas não pôde atuar. E o AJ McCarron, ontem, eu fiquei um pouco triste com a atuação dele, porque podia ter levado essa vitória para os Bengals, né? E do lado dos Steelers, um jogaço, né? Que a defesa sensacional, o Ryan Shazier muito bem mesmo, forçando 2 fumbles. Eu vou passar um pouco agora pelas estatísticas da partida. O Big Ben, nossa, que quarterback, né? Se eu não me engano, acho que a 19ª vitória dele em playoffs, né? Um dos maiores vencedores. A gente sabe como ele cresce, né, nesses momentos, né? Jogando sacrifício, não tem dúvidas que ele vai chegar para o jogo contra os Broncos inteiraço mesmo, vai jogar com tudo. Big Ben terminou o jogo com 229 jardas, 1 TD, completou 31 passes. Antônio Brown também, outro wide receiver assim, sensacional, 119 jardas em 7 recepções. E Martavis Bryant com 29 jardas apenas, mais um TD que decidiu praticamente a partida. Então, um jogo sensacional. AJ McCarron, 23 de 41 passes completados, 202 jardas, 1 touchdown e 1 interceptação. Forçou muito a bola, mas não conseguiu levar os Bengals para a vitória. AJ Green, 5 recepções, 71 jardas e 1 touchdown. Fez a sua parte, mas não foi suficiente. E o Tyler Eifert ficou um pouco limitado nesse jogo. Não sei se ele ainda estava sentindo um pouco da contusão, ou a marcação mesmo, que foi muito boa. 5 recepções, 58 jardas e nenhum TD. Então foi uma partida assim, sensacional. Eu ainda estou muito empolgado com esse jogo, ainda, como o Gabriel também. E foi nossa, que partida histórica mesmo. A gente viu a história sendo feita ontem. Eu acho que até algo que o Phil Simms, né, que era o comentarista da TV americana, falou durante o jogo, que ele tinha visto o treinamento do AJ McCarron no dia anterior e estava chovendo, e o AJ McCarron teve muita dificuldade com a chuva. E no primeiro tempo, principalmente, que a chuva apertou bastante, a gente viu o AJ McCarron sofrendo bastante com a chuva. Ele sofreu para completar passes ali, ele até durante o jogo colocou uma luva lá para tentar melhorar, mas acho que principalmente no primeiro tempo isso atrapalhou muito ele. E o ataque dos Bengals como um todo ali no primeiro tempo não foi muito bem. A gente viu até o Jeremy Hill terminar com uma média boa aí de jardas por carregada, mas ele demorou muito a engatar, né, durante o jogo. E foi algo que a gente falou, né, Fred, nos últimos podcasts, nas análises aí desse jogo, que a defesa dos Steelers é muito boa contra o jogo corrido e tem dificuldades contra o passe, só que com o AJ McCarron, um quarterback jovem, você precisa ter um ataque equilibrado, né? Então foi justamente o que o Cincinnati Bengals não conseguiu, ainda mais com essa dificuldade do AJ McCarron para jogar na chuva. E o Big Ben, como você falou, os números dele não são espetaculares, mas quem viu o jogo viu como ele se superou, né? Ele chegou a sair, ficou acho que 2 drives ali com o Landry Jones em campo, né? Ele voltou no drive final ali e só precisou arriscar um passe longo, né? Que foi aquele que o Antonio Brown levou a falta. E uma grande vitória para os Steelers. É inacreditável como a camisa pesou, né? Como a gente brinca aqui no Brasil, né? Do time que a camisa pesa. A camisa dos Steelers pesou. Eu acho que o retrospecto pesou um pouco dos Bengals. Eu acho que sentiram um pouco a pressão. E mais uma vez o Marvin Lewis aí numa situação complicada. Já vi algumas colunas aí. Será que pode ser o fim da era Marvin Lewis lá em Cincinnati? Eu particularmente acho difícil. Eu acho que ele já teve derrotas. Claro que essa derrota foi muito dolorida, mas acho que já teve derrotas humilhantes, né? Perder de quase 0, não lembro os placares aqui de cabeça. Mas eu acho que sem quarterback titular ainda, o Andy Dalton. E é uma pena o Cincinnati Bengals, quando acho que de todo esse período aí, de repente na última década, o melhor time dos Bengals aí que chega nos playoffs.
e sofre uma derrota como essa. Acho que talvez se o Andy Dalton tivesse em campo, o destino teria sido diferente. Agora falando dos Steelers, o Big Ben sofreu uma lesão no ombro, né? Ele voltou no sacrifício, mas ainda não se sabe se ele vai jogar na próxima rodada. O Pittsburgh Steelers vai enfrentar o Denver Broncos e é possível, né? Claro que a gente sabe que o Big Ben é um guerreiro, ele vai tentar jogar, mas o Antonio Brown sofreu uma concussão, né? Então, por mais que ele queira jogar, ele tem que ser liberado pela NFL. E a gente sabe que concussão às vezes demora um pouco para ser liberado, né? E pode ser de repente o caso dos Steelers jogarem contra os Broncos sem o Big Ben e sem o Antonio Brown. Aí não tem chance, né, Fred? Com certeza, né? Os dois melhores jogadores do time, se não jogarem, mas de tantas lesões que a gente já viu o Big Ben sofrendo, nos playoffs a gente já viu ele muitas vezes baleado, ele vai pro jogo sim, eu tenho certeza absoluta que ele não vai ficar de fora. Agora do Antonio Brown é mais complicado, que é uma concussão, a gente sabe dos protocolos da NFL, que é muito complicado, mas ele precisa estar em campo, né? A defesa dos Steelers também, que eu queria destacar, foi uma atuação grandiosa, né? Porque é tão criticado, como você disse, principalmente contra o passe, mas ontem foi uma atuação muito boa, né? Limitar os Bengals a apenas 16 pontos é para se destacar. Mas agora das lesões, tem que ficar de olho mesmo. Mas eu acho que os dois vão pro jogo sim, porque é playoff, né? É um jogo único mesmo e vão fazer de tudo para estar o máximo possível de saúde em campo, porque os Steelers precisam muito desses dois jogadores. O problema é que quando é concussão, né? Acho que por mais que o Antonio Brown seja um guerreiro, queira entrar em campo, pode ser que ele não possa, né? Pode ser que a NFL simplesmente não autorize. E também a gente tem que destacar o jogo corrido, né? A gente ficou tão preocupado com o jogo corrido dos Steelers sem o DeAngelo Williams, né? Mas o Todd manteve aí 65 jardas em apenas 11 carregadas. E teve um jogo muito bom, algumas corridas explosivas ali. O Fitzgerald Toussaint, não lembro agora, eu lembro que o sobrenome dele é Toussaint. Teve 17 para 58, também teve um bom jogo. E o Martavis Bryant teve aquela corrida única lá dele de 44 jardas. Então, o jogo corrido dos Steelers funcionou. Acho que dá um pouco mais de calma. De repente, o DeAngelo Williams pode respirar aliviado, que a ausência dele não foi o motivo não causou a derrota, que nem foi o Le'Veon Bell na última temporada. Mas eu acho que sem o Antonio Brown já seria bem complicado para os Steelers, mas eu acho que sem Antonio Brown e sem Big Ben eu não dou chance nenhuma para os Steelers contra os Broncos, mas eu acho que o Big Ben joga e o Antonio Brown a gente tem que acompanhar durante a semana como vai ser a passagem dele aí pelo protocolo de concussão, lembrando que ele quase acabou com a carreira do Chris Harris Jr. na última vez que os Steelers enfrentaram os Broncos, né, Fred? Com certeza, né? Dessa vez o mando de campo é outro, é em Denver, né? A gente sabe com a força dos Broncos em casa, com a torcida apoiando, naquela altitude que todos os times têm muita dificuldade para jogar. Mas o Chris Harris Jr. teve uma atuação desastrosa naquele jogo. Tinha anos que ele não cedia nenhum TD daquele jogo, ele foi queimado totalmente, né? Então, se o Antonio Brown jogar, acho que ele vai ficar muito feliz, né? Antes da gente passar pro próximo jogo, pro Texans e Chiefs, eu vi muita gente lá nos comentários da nossa página, na matéria do Vitor, a ótima matéria do Vitor sobre o jogo, que eu recomendo que você leia. Muita gente reclamando da arbitragem, mas eu sinceramente eu achei que o touchdown do Martavis Bryant foi touchdown mesmo. E algumas flanelas ali que de repente foi um pouco de exagero das zebras, de repente ali um pouco de muito rigorosas, mas eu achei que em geral a arbitragem foi boa. Não dá pra botar essa derrota dos Bengals na conta da arbitragem, não. Bem, vamos passar para outro jogo. O Houston Texans não perdeu pro Kansas City Chiefs, foi atropelado pelo Kansas City Chiefs. Foi 30-0, primeira vitória do Kansas City Chiefs nos playoffs desde 1993. E eu até escrevi na matéria, esse jogo fui eu que cobri. Acho que se existiu uma partida em um esporte coletivo que deu para colocar a culpa da derrota em um só jogador, foi esse, né, Fred? O Brian Hoyer teve uma das piores atuações da história dos playoffs, com 5 turnovers, 4 interceptações, um fumble. Ele ainda sofreu um fumble ali que ele mesmo acabou recuperando, mas foi em turnover on downs, né, porque era a quarta descida. Atuação desastrosa do Houston Texans. E assim, a gente sabe que normalmente um time perde, principalmente aqui no Brasil, a gente tem a mania de procurar o culpado, né? Às vezes é um esporte coletivo, né? Muitas vezes não tem a culpa de uma só pessoa. Mas esse caso é diferente, né?
Com certeza, né? Uma atuação catastrófica do Brian Hoyer. 4 interceptações, mas 2 fumbles. Fica difícil ganhar um jogo assim. Mesmo jogando em casa, os Texans é para esquecer esse jogo, para mudar muita coisa pro ano que vem, porque sem um quarterback decente não vai ter como, né? Do lado dos Chiefs, né? Confirmando, 11ª vitória seguida. É um time que vai muito forte para esses playoffs. É o Alex Smith jogando num nível absurdo mesmo, jogando muito bem mesmo, arriscando passe, que é uma coisa que a gente não via da parte dele, né? Travis Kelce também, o tight end, que é um tight end muito bom recebendo passe, né? 8 recepções, 128 jardas, então você vê a força que essa conexão tem, né? Alex Smith teve um jogo seguro, como sempre, mas arriscando um pouco alguns passes, né? 17 de 22 passes completados, 190 jardas, um touchdown e uma interceptação, então foi uma atuação decente da parte dele. Então a gente vê que esse time dos Chiefs está muito forte para os playoffs, né? 4 interceptações fora de casa é para se destacar. Do lado dos Texans, agora aquela parte que a gente fica assim, decepcionado demais, né? Porque é um jogo muito importante, jogando em casa, uma atuação dessa do Brian Hoyer, tenho certeza que ele não volta para o ano que vem. Então, vou passar os números deles aqui. 15 de 34 passes completados, 136 jardas, nenhum TD e 4 interceptações, então foi muito feio. O DeAndre Hopkins ficou limitado a apenas 69 jardas em 6 recepções, então a gente vê como é que os Texans tiveram dificuldade nesse jogo. Então, mérito para os Chiefs, né? Porque não sofreu nenhum ponto nos playoffs, então é pra gente bater palma mesmo. O Brian Hoyer mesmo teve uma atuação, não tem como dizer que não foi catastrófica, e as 4 interceptações que ele lançou, nenhuma foi mérito da defesa dos Chiefs. Todas elas foram passos completamente errados deles, que o defensive back teve que praticamente fazer a recepção só. E até o fumble que ele sofreu foi um pouco também displicência dele com a bola, né? A proteção, claro que não foi muito boa ao longo do jogo, né? Mas o Kansas City Chiefs sai com essa vitória aí. É impressionante como o time ganhou por 30-0, e a atuação do ataque, a gente pode dizer que a atuação foi mediana, né? Não dá pra dizer que foi espetacular, porque não foi uma atuação mediana. E ainda tem um problema aí da lesão do Jeremy Maclin, né? Vai enfrentar agora o New England Patriots na próxima rodada dos playoffs. E claro que são 11 vitórias consecutivas, mas dessa vez não vai ter Brian Hoyer do outro lado para ajudar, né? O Kansas City Chiefs vai ter que fazer mais no ataque. O Houston Texans, como o Fred falou, tem que voltar aí tem que prestar atenção no draft, tentar arrumar um quarterback. Eu acho que é hora de forçar a barra para tentar trazer um quarterback. A gente sabe que tem, acho que 3 quarterbacks aí já começando a despontar nesse draft, mas o Houston Texans vai draftar bem lá mais para baixo, né, depois da 20ª escolha. De repente não sobre nenhum quarterback, então é um problema bem complicado. De repente eles podem ir atrás aí no Sam Bradford, de um Brock Osweiler, né? Vai ser... Porque o Houston Texans tem todas as peças na defesa, tem peças no ataque, mas é justamente na posição mais importante do time que tem essa deficiência. Para mim, um dos times que tem a pior situação na posição de quarterback, que você pensa, nem o Cleveland Browns teve atuações tão ruins dos seus quarterbacks. Só para finalizar aí a conversa sobre esse jogo, né? O Kansas City Chiefs, como a gente falou bastante do ataque, que teve uma atuação mediana, mas a defesa teve uma grande atuação, não só pelos turnovers, né, mas pressionou bastante o Brian Hoyer ao longo do jogo, e o Justin Wilson ali, alguns momentos ali meio baleado, mas só a volta dele, né, só dele estar em campo ali, acho que aumenta até o ânimo dessa defesa como um todo, né, Fred? Com certeza, né? O melhor jogador, inclusive do time, né? Porque ele é muito bom, né? Porque ele ficou um tempo fora. Achei que até a temporada dos Chiefs ia dar uma caída sensível, mas mesmo assim ele em campo é outra história, né? O ataque tem que ficar muito de olho, porque a gente sabe que ele é um dos melhores na posição. Então ele faz a diferença demais. Mesmo limitado, ele é um excelente defensor, um dos melhores da liga, inclusive. Bem, essa foi nossa análise aí dessa primeira rodada do Wild Card. Na quarta-feira a gente vai voltar com um podcast aí falando das últimas notícias, atualizando sobre lesões, o que tem pra gente... O que acontecer de notícia, pode ter contratações. Lembrando que a gente não passou ainda pela essa notícia. O Adam Gase foi contratado pelo Miami Dolphins. Não sei se é uma boa escolha. Acho que ele chega com um pouquinho
mais de poder do que ele deveria, né, Fred? Com certeza, né? Ele é um head coach agora muito jovem, mas já chega comandando todas as ações dos Dolphins. Vamos ver se ele resolve uma franquia que tem problemas históricos, né? A gente já acompanha, mas ele vai... Vamos ver como é que ele lida com esses poderes todos. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo, com o Vitor dos Santos na primeira parte e com o Frederico Maritano na segunda. Na quarta-feira a gente volta com mais um podcast aí com todas as notícias da NFL. Até lá, tchau!